Vício é tudo aquilo que nos aprisiona e nos escraviza. Porém, existe o libertador, que pode nos livrar de todo e qualquer vício, se nós decidirmos romper com essa maldição. Não fomos criados para sermos dominados, mas sim para dominar. Mas quando nós pecamos, nós perdemos a nossa autoridade, nós perdemos o nosso poder de dominar, o nosso poder de governo. Foi o que primeiro aconteceu com Adão e Eva. Lá em 2 Pedro, no capítulo de número 2, no verso 19, vai dizer assim: o homem é feito escravo daquele que o venceu. Então, se o pecado nos venceu, nós nos tornamos escravos do pecado. João capítulo 8, no verso 34, Jesus disse assim: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então o pecado passa a nos escravizar. E é o pecado a origem de todos os males. É ele a origem de todos os vícios. E quanto mais nós vamos nos aprofundando numa vida de pecado, mais escravos nós vamos nos tornando. O Salmo 41, verso 8 vai dizer que um abismo chama outro abismo. É onde surgem os vícios. Vícios são basicamente práticas, hábitos, buscas descontroladas por algo, desejo obsessivo. A pessoa viciada, ela torna-se dependente de algo. Realmente é uma pessoa escrava, uma pessoa aprisionada por um desejo e por uma busca obsessiva. Nós podemos aqui até listar alguns tipos de vícios. O vício por bebidas alcoólicas, por cigarros, por drogas, que são os mais comuns e mais conhecidos. Mas nós também podemos citar o vício por apostas, por jogos e também, como é mais evidente atualmente, o vício na área da tecnologia, a internet de forma geral, games online e também as redes sociais, que têm sido prisão para muitas pessoas. Mas nós também podemos, ao continuar listando, abordar aqui a busca descontrolada pelo prazer, que principalmente nos últimos tempos tem sido muito evidente. E dentro disso a gente pode dizer que existem pessoas viciadas em comida, pessoas que comem freneticamente, e assim a gente pode também levar mais adiante e dizer que existem pessoas viciadas em determinados tipos específicos de alimento. E quando a gente leva para mais adiante essa questão do prazer, nós podemos dizer que existem os vícios na área sexual, muitas pessoas viciadas na própria prática, mas também em outros aspectos dessa área, como por exemplo a pornografia, que tem aprisionado tantas pessoas. E nós podemos até dizer aqui que existem pessoas, acredite se quiser, viciadas em trabalho e até mesmo viciadas em medicamentos. Todos os tipos de vícios são ativados e atuam desgovernadamente, descontroladamente, quando nós nos deixamos ser guiados por nossas inclinações carnais. Em Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre as obras da carne, ele diz assim: são estas fornicação, impureza, os vícios, os pecados relacionados à área sexual, libertinagem. Depois eu posso aqui destacar também, olha só, bebedeiras, orgias, e ele termina, e outras coisas semelhantes. Todas essas e muito mais são obras da carne. E quando nós nos entregamos à carne, obviamente nós não mais agradamos a Deus. É o que está escrito em Romanos 8:8, que diz: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os vícios nos separam de Deus, cortam a comunhão entre nós e o Senhor. Porque se são os vícios que estão governando o nosso ser, a nossa vida, então Deus não é aquele que é o rei das nossas vidas. Jesus não é mais o Senhor das nossas vidas. E se perseveramos na prática dos vícios, então nós também seremos privados da eternidade. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, vai dizer assim: olha, não vos enganeis, nem os impuros, vou destacar aqui, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, e no versículo 10, nem os bêbados hão de possuir o reino de Deus.
Aqui o texto está falando sobre pessoas que a vida inteira se entregaram na prática de pecados, e nós podemos enxergar nesse texto vícios pecaminosos como na área sexual e também vícios por bebidas alcoólicas, quando fala, por exemplo, dos bêbados. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 5, está escrito que estes não poderão ter herança no reino de Cristo e de Deus. São eles, por exemplo, os dissolutos, ou seja, devasso, imoral, depravados, os impuros também não poderão. Pessoas que a vida inteira também se entregaram a vícios na área sexual. Depois, quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, quando vai falar sobre os que irão para o tanque ardente de fogo e enxofre e que irão ser condenados na segunda morte, entre esses estão os depravados e os impuros. Pessoas que a vida inteira se entregaram a pecados na área sexual, foram viciados em pecados desse tipo. Que essa verdade possa trazer temor ao nosso coração, ao ponto de provocar em nós uma revisão profunda de vida. Nós somos aqui chamados a vencer o pecado e os filhos do pecado, que são os vícios. Precisamos não mais nos colocar debaixo do domínio do pecado, para agora nos colocar debaixo do domínio de Deus. É o que nós precisamos fazer, nos colocar debaixo do governo de Deus, para que nenhum vício possa nos governar. Precisamos nos encher do Espírito Santo, para que em nós nada mais possa habitar a não ser a presença de Deus. Efésios capítulo 5, no verso 18, vai dizer: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo que nos dá autodomínio, que nos dá autocontrole. Lá em Gálatas, no capítulo de número 5, quando fala sobre os frutos do Espírito Santo, no verso 23, vai dizer que um desses frutos é a temperança, é o autodomínio. 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12, vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Eu não serei um viciado. E claro, nós continuaremos sendo tentados a deixar nos levar pelos vícios, mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13. Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Como alguns dizem, mas a carne é fraca. Aqui nós estamos tendo a resposta. O Espírito está pronto, como disse Jesus, e Ele nos dá a possibilidade de vencer a tentação e o pecado. Jesus é o nosso libertador. É Ele quem nos liberta de todo pecado e de todo vício. Mas é preciso que nós nos posicionemos, tomemos uma decisão de romper com o pecado e com todo vício. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo desse canal.